Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de novembro de 2020. No pregão de hoje, o mini índice futuro, ele rompeu acima do candle do pregão da sexta-feira passada, né? Hoje é segunda-feira. Ele rompeu acima como eu disse, né, da máxima do candle anterior. Só que o que acontece? O que ele formou mesmo hoje, ele abriu no grande gap de alta, tá? Ele abriu num grande gap de alta e se lateralizou por toda a tarde. A gente colocando aqui a média mais curta, você pode ver que a média de 8 períodos ela vai para baixo, vai para cima e fica assim o dia todo, né? Aí nessa situação você já abrange, né, a região de lateralização, desenhando um retângulo sobre ela. Pode ver aqui que por volta de 1 hora teve um falso rompimento. Por isso que é importante, né, você esperar a confirmação do pivô. Porque o que acontece? O pivô de alta, isso daqui, ó, é um pivô de alta, tá? É um topo, é um fundo, um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Até aqui, ó, isso aqui é um pivô. Só que para confirmação desse pivô, e quando o ativo ele nos mostra que ele vai seguir em tendência, o que ele forma? Ele forma, né, um fundo mais alto que o fundo anterior e ele sobe rompendo o topo anterior. Quando ele rompe, de fato, o topo anterior, ele está nos mostrando que ele já não vai formar um topo no mesmo nível, tá, do topo anterior. Ele vai formar, ele já conseguiu romper, então ele pode cair a qualquer hora que ele já forma um topo mais alto que o topo anterior, que é esse topo aqui. Tá? Então, por isso que é importante você esperar a confirmação do pivô de alta, porque, né, o pivô ele formado, se você acaba entrando depois, você pode ter aí surpresas, né? Como teve aí esse falso rompimento, depois atingiu aqui, depois também teve um outro falso rompimento e rompeu no final da tarde e nada relevante, tá? Trade de tendência não houve no índice futuro. Essa alta que teve foi impulsionada pela abertura, mas não continuou em tendência de alta, tá? Lá no gráfico diário, o ideal, o nosso ponto de entrada sempre é pela média de 20 períodos, né? Mas quem opera super tendência e quer e fazer um trade curto aí, a entrada, no caso, né, existe a primeira possibilidade de entrada, né, no rompimento do candle anterior, que é o que ocorreu, e a segunda possibilidade é o rompimento dessa região, né, porque você pode ver que ele se lateralizou, ele está se lateralizando. Então, se rompendo, né, a região de 108 mil pontos, né, nós temos aí essa região de 108 mil pontos é uma região de resistência. Agora tem um detalhe, tá, que eu vi aqui agora. Olha só, essa linha, vamos colorir ela aqui diferente para poder ela ficar aparente. Vou colocar ela de verde. Veja bem, aqui em fevereiro deste ano, 2020, houve uma queda forte. Vamos tirar a média mais curta, vou colocar só a média de 20. Aliás, vamos voltar para o layout aqui, porque é esse layout que tem a nossa linha. Olha só, tem a resistência 108 mil. Essa resistência, ela está praticamente começando aqui no início dessa região de gap. Vamos colocar uma outra linha, vamos colocar até da mesma cor. Vamos copiar, vamos colar e vamos delimitar aqui, ó. Pois é, olha só, esse daqui é um gap de baixa, né? O índice futuro estava andando lateralmente e aí de repente houve um grande gap de baixa no gráfico diário, subiu para corrigir até a média de 8 períodos e voltou a cair forte.
Isso foi no dia, por volta do dia, depois do dia 20 de fevereiro. Gaps de baixa são fortes resistências, tá? Quando você tem gaps de baixa, é muito importante você delimitar o início do gap e o final do gap. Então, voltando aqui, ó, para onde o Ibovespa, né, o preço está hoje, olha só, a região do gap ela começa um pouco acima, né, mais ou menos aí na região de 108 mil pontos e termina na região de 113 mil pontos. Então é o seguinte, o Ibovespa, o índice futuro e possivelmente o Ibovespa também, possivelmente não, é com certeza. Vamos até conferir aqui, ó. Vamos aqui, ó. Esse é o Ibovespa à vista, que lá é o índice, mini índice futuro, Ibovespa. O Ibovespa, vamos aqui. Olha, ele já, quando houve a queda, aqui houve a formação de um candle. Mas é aquela, eu não sei se essa formação de um candle foi o preenchimento do software, né? Porque, olha só, o Ibovespa à vista, ele não formou gaps, né? Ele não está formando gaps. Então, porque o mini índice, né? Ele é operável através de mini contratos. Entendeu? Então, assim, embora aqui no Ibovespa à vista não tenha esse gap, está com um candle aqui no gráfico, né, é bom considerar, principalmente, né, obviamente, para quem opera mini índice futuro, tá? Obviamente, para quem opera mini índice futuro, é necessário considerar esse gap. Agora, vamos aqui no BOVA11, que já é o ETF do Ibovespa. Vamos ver se está com a formação desse gap. Ah, tá, aqui, ó, viu? Então, ou seja, o Ibovespa, na verdade, o Ibovespa à vista, ele não digamos assim, operável, né? Não é um ativo que se opera. Você opera, BOVA11 é um ETF, você pode comprar e vender BOVA11, e você pode comprar e vender índice futuro ou mini índice, que são os mini contratos. Né? O Ibovespa à vista, ele nada mais é do que o índice que tem uma cesta de ações por trás dele. Então a formação dele se dá através, né, dessa equação onde tem esses papéis. Então o desempenho de todos esses papéis, que cada um deles tem um peso, né, esses papéis que vão configurar o Ibovespa. Então o que acontece? Em termos práticos, né, o índice Ibovespa ele ele serve como um termômetro, né, do mercado. Afinal de contas, ele é resultado, né, de todo o comportamento de todas essas ações, são quase 70 ações que compõem a carteira do Ibovespa, mas em termos de trading, para você operar, ou se você opera o ETF, você analisa o BOVA11, o índice futuro, né, o próprio contrato lá do índice futuro. Então a gente pode ver que no BOVA11 também tem o gap em fevereiro e o mini índice também tem. O que acontece? Gaps de baixa são fortes resistências, muito fortes mesmo. Você pode ver que atingiu uma, duas e agora está indo para atingir a terceira vez. E quanto mais vezes se atinge e não consegue ultrapassar, mais forte se torna. Então para ficar atento aí em questão esta resistência, tá? Vamos ver aqui no mini índice futuro. Mini índice futuro, o OBV tá alto. Vamos ver no BOVA11. O BOVA11, olha só. Pois é, o OBV ele não está tão alto assim. O topo histórico lá na região de 115, né, 116 reais. O nível de OBV estava aqui, ó, em 178,34 e o OBV atualmente está em 99,58. O que o OBV, na verdade, ele demonstra, né? Ele demonstra o nível de acumulação, né, dos comprados. Então, o número de players, de investidores que estão com o BOVA11 na carteira, no portfólio, comprados, é menor do que quando estava aqui no topo. E o OBV é importante o seguinte,
Porque se o nível de acumulação ele ultrapassa o topo histórico, e ele demonstra que há força compradora suficiente para fazer com que o preço consiga romper o topo histórico, tá? Só que não é o caso de BOVA11. BOVA11 ainda está com o OBV baixo para conseguir romper aí o topo. O nível do OBV ele está quase chegando na região dessa região aqui anterior, que estava na região de 100, vamos colocar aqui o outro, R$ 101, 100, R$ 101 é o nível que o OBV está quase chegando agora. Então, não no OBV não, é o OBV, isso mesmo, né? É do BOVA11. Então, o BOVA11 não tem aí, não está tão acumulado assim para que haja rompimento. Ao contrário do dólar futuro, que tem muita gente comprada em dólar futuro. Embora o dólar futuro, né, teve essa grande queda, segurou aqui na média de 200. Eu mostrei até mesmo no estudo de ontem, que eu publiquei para todos, que o movimento aí de correção, rompendo a máxima do pregão de sexta-feira, um movimento de correção aí ia começar. E foi mesmo, né? Você pode ver que começou, vamos lá no mini dólar, né? E houve aí um grande movimento de alta. E esse movimento de alta se deu o seguinte, ele subiu forte até por volta de meio-dia e meia, né, um pouco mais de meio-dia. E como ele subiu em super tendência, quem esperou ele fazer uma correção até a média de 20 não entrou. Quem esperou na média de 8, ele se lateralizou aqui, e aí quando ele começa a se lateralizar, você marca a máxima e só entra no rompimento da máxima. Né, e foi isso que aconteceu. Isso é para quem opera super tendência, tá? Eu vou começar um curso agora em dezembro falando sobre operar, né, como operar super tendências, etc. E aí, rompendo aí essa região de lateralização, nós temos aqui uns 42 pontos, tá? Depois no período da tarde, ele já se lateralizou e as médias, né, já se embolaram aqui e não teve no período da tarde aí uma oportunidade de trade. Trade também de tendência, não estou falando de super tendência, de tendência não houve, porque se a gente pegar aqui só a média de 20 períodos, o que ele fez? Ele subiu forte e aí, né, quem esperou aí, ele corrigia até a média para voltar a subir, confirmando o pivô de alta, ele não fez isso. Ele teve aí um forte impulso para depois se lateralizar. Tá? Então essa alta, ela decorreu desse forte impulso. Tá? Em termos práticos agora, é a marcação, né, da máxima, né, marcar a máxima de hoje e marcar também, é muito importante você marcar onde que está a média de 20 períodos no gráfico diário e você marca a máxima de hoje para amanhã. Vamos ver aí se ele rompe. Se ele romper aí essa região de lateralização, ele tem potencial de ir até 5,51, que é a média de 20 períodos. Tá? É bom você opera o prazo intradiário, né, tendo em vista aí o prazo diário. Tá? Porque o prazo diário ele se impõe, né? Ele se estabelece sobre o prazo intradiário. Tá? Então é bom você, né, identifica regiões de resistência, regiões de suporte, etc. no gráfico diário e você vai para os prazos intradiários e respeita essas regiões que o gráfico diário está te mostrando. Ok? Dos índices brasileiros, apenas o IMAT, que foi o que mais subiu hoje, mas ele se encontra aí dentro de uma região de lateralização, né? Os outros subiram aí em níveis normais, nada muito anormal, ok? No pregão de hoje, vamos aqui o SP500, ele está dentro de uma faixa de lateralização e teve uma pequena reação hoje, mas o nível de volume ele está baixo, tá?
Se a gente até instalar aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui a média mais curta de 8 períodos, para ver como, em relação a essa média, o SP500 está se comportando. Você pode ver que eu sempre aperto o Ctrl aqui, aí acaba... porque não precisa de apertar o Ctrl, né? Não, deixa eu ver. Espera aí. Vamos ver se eu voltar ao normal agora. Pois bem. Você pode ver que a média de 8 períodos ela está flat, ou seja, ela está em linha reta. Isso, a média de 8 períodos, ela nos mostra o movimento, né, o comportamento do mercado a curto prazo, então ele está lateral. Possivelmente essa lateralização se dará até a média de 20 períodos chegar no preço e quem sabe aí ter aí um novo impulso de alta. O que despertou hoje foi o comportamento do ouro, né? O ouro caiu, o ouro rompeu a região de suporte, que ele segurou forte, né? Tanto, né? Por tantas vezes ele se segurou nessa região de suporte no gráfico diário, formou um candle aí rompendo, tá? Esse candle, ele até ele pode não estar colado na média de 20, mas ele é um setup ponto contínuo válido, né? O único problema é que a média de 200 está logo abaixo, então um alvo aí muito curto para o ouro. Mas o ouro caiu. Eu acredito aí que isso pode ser também uma correção na média de 200, tá? O preço, ele na média de 200, né? Ele também corrige na média de 200, né? Então ele não apenas na média de 20, ele vai subindo, uma hora ele volta, vai até a média de 200 para voltar a subir, tá? Mas ele, o candle, embora tenha rompido, não foi um candle tão relevante assim. Você pode ver, olha só, um candle barra elefante foi esse candle anterior, né? O mercado ele ainda está muito lateral, SP500 está lateral, Nasdaq, olha só, está com candles ainda menores do que o SP500. O petróleo Brent que tá dando, o petróleo está dando uma reagida, só que ele tem a região aqui, né, de resistência, como eu mostrei no estudo aí hoje, em 46,57, que essa região aqui é uma região forte, de resistência forte, então é necessário tomar cuidado, tá? O petróleo WTI, mesma coisa. Vamos ver rapidamente os pares de moeda. Euro-dólar também, lateral, né? E você pode ver que a média de 20 já atingiu o preço aqui. Ele subiu muito pouco, ele nem rompeu o topo formado aqui anteriormente. E já caiu até a média de 20 de novo. Muito fraco, euro-dólar. O SDJPY também está lateral, não adianta ter candle grande se a correção não, a queda que houve posterior, se fosse correção seria até a média de 20 e voltasse a subir. Mas a queda que houve, ela foi mais aí de 2/3 dessa barra elefante. Então, totalmente inválido para trading esse candle barra elefante aqui. Voltou a subir agora, mas a média ela está inclinada para baixo. A inclinação da média também é um parâmetro importante que a gente analisa. A média de 200 também está levemente inclinada para baixo, mostrando que a longo prazo o SDJPY está baixista, tá? Vamos ver aqui o GBP USD, ele está dentro de um canal de alta aí formado. O candle de hoje houve uma pressão aí baixista, uma pressão vendedora. Os candles estão bem pequenos, de tamanho pequeno, com uma inclinação não muito alta, uma inclinação levemente baixa. E aí tem uma região, né, que foi fortemente protegida aqui, ó, logo acima, tá? Vamos colocar aqui abaixo do pavio, que é importante. Olha só, veja que atingiu exatamente essa região aqui, ó, em 1.33987, que já foi defendida antes, tá? Então, se essa região é fortemente defendida, pode ser que comece uma lateralização ou uma correção até a média de 20 períodos, ok? Até porque
tá sendo baixo o volume por conta do tamanho dos candles, muito baixo o volume. O SDCAD também está lateralizado, você pode ver que a maioria está lateralizado. Olha só, a grande região de lateralização. A gente também marca, né, a região aí de lateralização. Enquanto se manter dentro dela, nada a fazer, tá? E isso aí é o seguinte, né, embora a maioria das pessoas que operam Forex, né, não opera o gráfico diário, mas, né, os estudos aqui no gráfico diário, ele serve para te dar uma direção, né? Você vai a mesma técnica, né, lá do day trade lá no mini índice mini dólar, né, marcar a máxima e a mínima do candle do pregão anterior e tal, aqui serve também. Você pode ver que, olha só, tá lateralizado. Então, se tá assim lateralizado aqui debaixo da média de 20, né, você não vai procurar um trade em prazos menores, né, de 4 horas, H1 ou até menores, porque vê, né, que o ativo, o par de moedas no caso, né, o ativo ele não está em tendência. Então isso também reflete no prazo intradiário. Também lateralizado a USD, o dólar australiano contra o dólar americano, se não me engano. Esse aqui acho que é o dólar neozelandês, né, NZD USD contra o dólar americano, também lateralizado. Ou seja, né, olhando só os principais pares de moeda, que, né, no Forex são chamados de majors, você vê que essa reação aqui do ouro, ela foi uma reação tímida, né? Esse aqui, talvez um grande player aí, que está querendo desmontar a posição, vendeu aí forte no pregão de hoje, mas como os pares de moeda eles estão lateralizados, isso mostra, né, que macroeconomicamente há uma incerteza, tá, sobre a macroeconomia, ok? Automaticamente voltou aqui para o Profit Chart. E aproveitando, para finalizar, os nossos assinantes solicitaram aqui estudo de 3 ações. Vamos analisar aqui rapidamente 3 ações. Hoje é segunda-feira, vou deixar o vídeo aí todo aí aberto para todos, né, para dar uma animada aí nessa segunda-feira. Já que o mercado aí tá morno, os mercados mundiais também. Rapid 4 está em lateralização. O OBV está um nível bom de acumulação, mas os preços eles estão lateralizados. A gente vai no gráfico semanal e vê que é a terceira semana que ele está baixista. Houve uma defesa aqui, né? O candle ele caiu, depois bateu aqui nessa região e voltou a subir, né? Vamos ver aqui. Olha só, foi a média de 8 períodos, né? Fez correção até a média de 8 períodos e voltou. Como está muito afastado da média de 20 períodos, o gráfico semanal, pode ser que esse movimento lateral ele se perdure, né? A média de 20 aí, no gráfico diário ela se torna um suporte, né? Mas aí ele vai andando lateralmente até que no gráfico semanal a média de 20 chegue no preço, né? Até porque ela não atinge o preço já por bastante tempo. E olha aqui o gráfico semanal, né? Veja quantos meses aí Rapid 4 está subindo, tá? Então, trade comprador agora não há. Stop para quem está dentro. A média de 8 pedidos está em 14,14. Geralmente a gente pega 5, 4 centavos abaixo. 14,10 seria um stop ideal. Para quem está operando tendência, pode, e comprou mais barato, etc., né, pode pegar a média de 20 aí como referência de um stop. Só lembrando, olha só destacando que houve, né, um movimento aqui, ó, uma volatilidade grande e houve rompimento da média de 20 períodos para voltar a subir. Aqui tem uma violinada, né, quem estava com stop posicionado abaixo da média de 20. Tá? Por isso que é bom você proteger o seu capital. Hoje não houve entrada de volume acima da média e isso fez com que houve um candle baixista. O topo anterior está aqui na região de 15,31, né? Pensar em compra
só se romper essa região, até porque é a região também desse topo anterior, ok? Então, na prática, o que acontece? São dois cenários. O primeiro, quem está dentro do papel. Quem está dentro do papel, condução do stop, ok? E quem está fora do papel, esperar aí uma oportunidade para entrar, né, na confirmação aí do pivô, né, depois que ele corrigir aqui e ter uma reação altista, tá? É isso aí que é, em termos práticos, o nosso cenário. Smiles, SMLS3 tá com OBV baixo, ok? Não tem muitos players aí comprados. Ele, com candles pequenos, acabou de romper uma região de lateralização, ficou lateral por bastante tempo, né? Vamos esticar aqui o nosso retângulo e vamos olhar aqui no gráfico semanal. Olha só, o gráfico semanal está lateralizado. Ideal entrada para quem não está no papel, só depois do rompimento aí dessa lateralização. No gráfico diário, essa lateralização, o que deve ocorrer? Aqui está tendo um rompimento, né? Vamos esperar para ver se vai romper. O candle pequeno de hoje está mostrando que queda no volume. Você pode ver que está até afastado da média de 8, que é a mais curta. Então o preço esticou muito, tá? Então ele deve cair, deve corrigir, tá? Esperar corrigir e esperar romper com volume. Entrada agora não temos, OBV está baixo, né? Então trade comprador agora não. Para quem está no papel, eu sugiro, se eu estivesse no papel, no mínimo, stop abaixo da mínima de hoje, tá? A mínima de hoje foi 18,96, 5 centavos abaixo, 18,91. Para mim, esse é o stop mais seguro. Nem colocaria stop na média de 8. 18,91 é o stop aí de SMLS3 Smile. E por fim, BPAC 11, que caiu também, mas se lateralizou. E aí essa região de lateralização que havíamos traçado, ela se ampliou ainda mais, ampliando a região que é necessária haver o rompimento. Como a média de 200 está logo abaixo, se ele cair também tem que romper a média de 200. Então trade na ponta vendedora não tá armado, também não seria bom. Na ponta compradora também está corrigindo até a média de 20 períodos. Tá? Na ponta compradora seria no rompimento da cabeça desse pivô, né? Desse topo aqui. Só que como está dentro de uma região de lateralização e o OBV caiu forte, né? Para que haja força compradora, para que o preço rompa o topo, esse topo aqui, olha só, OBV tem que subir até 112,63. Ele está em 48. Então, muita gente vendeu esse papel. Muito player foi desfazendo. Isso aqui é uma fase... Na análise técnica eles chamam de distribuição, né? Eles vão fazendo vendas, né? Sequencialmente, faz uma venda aqui, um pouco aqui, depois outro dia, depois outra semana e tal. Aí vai desmontando a posição. Isso aqui é um desmonte de posições grandes, BPAC 11, tá? Por isso que trade comprador só acima de R$ 94,00, com a BV rompendo a máxima, ok? Na ponta vendedora só abaixo de 66,30. E para quem está dentro do trade, dentro do papel comprado, stop aí ou pela média de 20 ou 5 centavos abaixo da mínima de hoje, né? Depende qual que é o fator principal também. Depende do preço de compra, né? Qual foi o preço médio ou mesmo o preço de compra aí, né, de quem está posicionado. Agora está em 79,40. Vamos lá para o gráfico semanal para ver rapidamente. Embolou aqui, a média embolou com a média de curto prazo, embolou com a média de 20, a média de 8, está lateralizado. Quando ele está lateralizado assim, ele está sem tendência, né? Então assim, fala assim, a média de curto prazo está abaixo, então será que vai cair? Não tem como falar. Não tem, pela literatura técnica, esses elementos aqui, ó,
né, dar a média, ter cruzado para baixo, não é, eles não são informações de que realmente vai cair, tá? A informação que tem é se ele romper aqui, ó, que é o fundo que foi formado. Foi um topo veio, formou um fundo e formou um topo mais baixo que o topo anterior. E aí, se ele continuar em tendência de baixo, o que ele tem que fazer? Ele cair e romper essa mínima aqui em 69, vamos ver, 68 e 78. Tá? Então, se romper aqui, vai ter a confirmação desse pivô de baixa formado no gráfico semanal, e aí sim, trade de venda, tá? Mas, por enquanto, nada a fazer, e quem está dentro, condição do stop. É isso, em termos gráficos, é isso, ok? OBV muito baixo, mostrando aí que esse papel, pelo OBV, né, tudo indica que vai cair, né? Que não vai conseguir se sustentar aí nesses preços. Quer ver como que a gente pode fazer esse exercício? A gente pega o seguinte, a gente pega, coloca uma linha aqui, ó, debaixo de onde está, exatamente de onde está aqui. E a gente pega a mínima, ele está, aliás, na mesma região onde o preço estava aqui, ó. Aqui, estava exatamente aqui, ó. Preço estava em 46,16, ok? Então, OBV indica queda, potencial de queda até 46,16. Porque os níveis de acumulação que estão apresentando hoje são de 46,16. É uma coisa que talvez, né, quem é muito observador deve ter olhado, é o seguinte, ó, eu vou no gráfico semanal e o OBV está lá em cima. Só que o OBV que eu levo em consideração não é do gráfico semanal, mas sim do gráfico diário. Por quê? Porque no gráfico diário nós temos o gráfico diário representa cada pregão, tá? Então né, isso é um elemento teórico que eu, né, estabeleci e que é um entendimento que eu mesmo construí, né, baseado aí nesses mais de 2 anos analisando o mercado todo santo dia. De que eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Isso. Eu considero que a menor unidade, digamos assim, né, é o pregão diário, tá? Porque quando você vai para o gráfico semanal, ou você vai para o gráfico de tempo menor, você vê variações num prazo né, que estabelecido pelo gráfico. Né? O software ele nos permite olharmos aí o comportamento semanal. O comportamento semanal ele é a somatória do comportamento do gráfico diário. Então, os candles do gráfico diário são pregões. Isso aqui, cada um deles é um pregão. Né? Esse candle aqui, ó, é o pregão de hoje, dia 23/11. O candle de ontem. Então, o volume parametrizado sobre o gráfico que reflete cada pregão, para mim, é o OBV mais assertivo, tá? Por isso que há essa divergência entre o OBV do gráfico diário e o OBV do gráfico semanal, mas o que eu sigo, tá, é do gráfico diário por conta disso, tá? Mas isso é um entendimento que eu estabeleci baseado aí em observação empírica, né? Porque a análise técnica, né, a análise gráfica é uma ciência observacional, né? É uma ciência empírica. Né? Não adianta traçar uma série de elementos teóricos se na prática, tá, esses elementos teóricos não se coadunam, né? Não se encaixam, ok? O nosso vídeo já está aí com 34 minutos. Só falando rapidamente do nosso curso aí de Fundamentos de Análise Técnica de Investimentos, que agora está na Black Friday com 67% de desconto, tá? O pessoal já começou a comprar aí, o link vai estar aqui embaixo ou na bio do Instagram, tá? E um curso muito bom, tá? Eu desenvolvi aí toda a parte básica mesmo, tá? Toda essa questão aí de tendências, pivô, suporte, resistência, fazer projeção de Fibonacci, tudo, absolutamente tudo tá dentro desse curso, ok? Fora os bônus aí que virão, tá? E também tirar dúvidas diretamente comigo, enfim.
E aproveitando aí que só tem mais 4 dias, tá? Até a Black Friday, ok? Então, eu vou ficando por aqui, né? Espero que tenha aí atendido a necessidade de todos. Os estudos aí foram proveitosos, tá? Um abraço e, se Deus quiser, até amanhã.